Olá, no vídeo de hoje retrataremos os termos estruturalismo e pós-estruturalismo. Dois termos, dois conceitos importantes para as ciências sociais, notadamente para a sociologia. No vídeo anterior, que vocês encontram no canal do YouTube Eduardo Nunes Jacondino, explicamos os conceitos de modernidade e pós-modernidade, que são dois conceitos advindos da história, mas também da sociologia, que buscam possibilitar uma apreensão pedagógica de determinados períodos históricos pelos quais algumas sociedades adstritas à civilização ocidental vêm passando, certo? Nesse vídeo, então, explicamos que a modernidade pode ser caracterizada por aquilo que autores como Anthony Giddens chamaram de um estilo de vida que surge na Europa e que se espalha, então, a partir do século XVII até, mais precisamente, a primeira metade do século XX. Um estilo de vida caracterizado, grosso modo, por características advindas dessa identidade deste homem europeu, branco, católico, trabalhador, heterossexual, que acaba, então, essa identidade se sobrepondo a partir dos processos de colonização, se sobrepondo pelas outras identidades, as outras formas de ver o mundo e a si mesmo por parte dos indivíduos advindos de outras etnias, de outras culturas, certo? Nesse vídeo também explicamos a entrada na pós-modernidade, ou aquilo que alguns autores chamam de pós-modernidade, que passa a acometer essas sociedades ocidentais a partir da segunda metade do século XX, mais precisamente a partir da década de 60 do século XX. E o que caracterizaria essa chamada pós-modernidade, então, né? Chamada por autores assim como Zygmunt Bauman e como autores como Giddens, que ao invés de falar da pós-modernidade, vai falar de modernidade tardia, mas de todo modo conceitos que buscam entender este novo momento histórico adstrito a essas sociedades atinentes à civilização ocidental. O que retrataria o ingresso na pós-modernidade poderia ser retratado por meio de movimentos culturais, aquilo que autores importantes da sociologia, como Alain Touraine, vão chamar de movimentos identitários, né, de identidades culturais ligadas a grupos específicos. Temos, por exemplo, na década de 60 e 70, o movimento negro pelos direitos civis nos Estados Unidos. Temos a ascensão do movimento ecológico, né, que vai fazer críticas substantivas ao modo de produção até então solidificado no Ocidente, produtor de gases poluentes, né? Temos a própria onda feminista, a terceira onda do movimento feminista, que vai fazer críticas aos processos androcêntricos, ou às formas pelas quais a sociedade então se mantinha atrelada à dominação masculina, né? Ou a necessidade da mulher então ter que construir a sua vida ligada necessariamente à construção de famílias e ao fato de ter que cuidar dos filhos, ou seja, a produção da pílula contraceptiva na década de 70 possibilita as mulheres se libertarem nesse sentido e poderem gozar dos seus corpos, dos seus prazeres de forma diferenciada. Temos também os movimentos decoloniais, notadamente adstritos à África, que faz com que esses grupos étnicos que viviam nesses lugares passem a tentar desenvolver processos de desenvolvimento adstritos à sua própria visão de mundo e não atrelada ao eurocentrismo, certo? A própria questão da sexualidade também, que começa a se desenvolver a partir da segunda metade do século XX, a partir da influência, inclusive, de autores importantes como Michel Foucault, que vai fazer uma leitura do ponto de vista do domínio, né, da heterossexualidade enquanto padrão considerado normal e que acabava submetendo todas as outras formas de expressividade da sexualidade a esta preponderância deste olhar advindo dessa perspectiva heterossexual. Todos esses acontecimentos adstritos à segunda metade do século XX, então, eles vão dando uma conotação muito significativa do ponto de vista dessa complexificação de olhares, de saberes, de posições de sujeito, então, que passam a se situar, inclusive na esfera pública, e isso traz uma complexificação, então, do ponto de vista desses olhares, ou seja, não temos uma visão única, né, que, de um certo modo, predomine sobre todas as outras, no sentido de instituir uma verdade por meio das quais os indivíduos devem olhar para o mundo e para si mesmos. Temos uma proliferação de discursos, aquilo que autores da filosofia do século XIX vão chamar, inclusive, ou ao menos vão dar uma conotação para aquilo que passa a ser chamado de filosofia da diferença, né? Uma leitura que vem lá de Friedrich Nietzsche, por exemplo, que vai dizer que essa sociedade, ou que a vida, é atravessada por inúmeras forças que buscam legitimar a sua vontade. O próprio ser humano é atravessado por forças distintas, né, e luta para estabelecer uma hierarquia de vontades e de valores. A sociedade não é diferente, ela é atravessada por uma miríade de discursos, de pontos de vista, de visões de mundo, que disputam, então, uma verdade ou a forma dita mais correta de se olhar para o mundo e se seguir, se trilhar a sua existência, certo?
Neste vídeo vamos falar mais especificamente sobre, então, os conceitos de estruturalismo e pós-estruturalismo, certo? Que são conceitos que se referem às escolas de pensamento filosóficas, sociológicas, advindas da ciência política e etc., que buscam, então, compreender os fenômenos sociais adstritos à modernidade ou à pós-modernidade. Então, os conceitos de modernidade e pós-modernidade são conceitos que se referem a mudanças de ordem social-cultural, e os conceitos de estruturalismo e pós-estruturalismo se referem a escolas de pensamento, a teorias, a autores que buscam construir uma teoria, uma forma de visão teórica da sociedade que busca explicar os acontecimentos pelos quais as sociedades passam, certo? O estruturalismo ele surge a partir da linguística, ou do estruturalismo linguístico, de Jacobson e de Saussure. Vem dali o estruturalismo no primeiro momento, certo? Mas esse estruturalismo que vem num primeiro momento dessa perspectiva linguística, ele adentra as ciências sociais e humanas. Por exemplo, na antropologia, adentra por meio da obra de Lévi-Strauss, que é o grande autor da antropologia, né? Que desenvolve essa perspectiva das ciências sociais. E o estruturalismo entra na obra de Lévi-Strauss a partir de conceitos que ele cria, como, por exemplo, o conceito de incesto, por meio do qual ele vai procurar mostrar que em todas as sociedades, todas as formas de grupamento social, existem formas de proibição de se manter relações sexuais entre pessoas que têm uma proximidade familiar consanguínea. Essa seria uma lei que perpassaria, do ponto de vista cultural, aqui, antropológico, as distintas sociedades. O estruturalismo também adentra a psicologia por meio da obra de Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, né? Aquele que cria as primeiras interpretações psicológicas, psicanalíticas, por meio da estruturação do sujeito, do eu, né? Quando Freud procura, então, identificar de que modo se estruturaria essa relação que o sujeito estabelece, do ponto de vista psíquico, entre o id, os desejos, as vontades, e o superego, ou seja, os limites, os freios morais, né? As regras de comportamento que as instituições acabam dotando esse sujeito no sentido de limitar esses instintos, esses desejos que, a priori, são ilimitados, né? Então, nesse sentido, o Freud até vai falar do mal-estar na civilização, né? Que estaria centrado justamente nesse fato de que vivemos sempre a falta, ou seja, a incapacidade de podermos gozar dos nossos instintos, prazeres e vontades de forma ilimitada, tendo em vista que para que se obtenha um processo civilizatório, é necessário que haja esse controle desses instintos, o que é dado então pelas instituições, pelo que ele chama de superego, que então introduz nesse sujeito o limite, né, por meio inclusive da culpa ou de algumas outras questões que perpassam esse indivíduo, então tornando esse sujeito civilizado, passível de autocontrole, né? Temos também uma perspectiva estruturalista, pode-se dizer, no próprio materialismo dialético histórico, a partir de figuras importantes como Louis Althusser. Louis Althusser, então, é um autor importante do ponto de vista do marxismo, porque adota essa perspectiva estruturalista, né? Ao separar a esfera material, a infraestrutura da esfera do mundo das ideias, que seria a superestrutura, né? Então, ao correlacionar essas duas instâncias, colocando, obviamente, que a esfera material, a esfera produtiva, o mundo do trabalho como aquele que efetivamente tem mais importância no sentido dele trazer as conotações importantes de mudança histórico-social, mas da implicação e da imbricação, inclusive, que existiria entre essa esfera material infraestrutural e a esfera superestrutural, em que estariam dispostas, então, as leis construídas pelos Estados-nação, o próprio pensamento religioso, a moral, digamos assim, social constituída e que teria uma relação direta para com a infraestrutura. Temos aqui 3 exemplos, então, de autores e de campos do saber. Sigmund Freud, no campo da psicanálise, Louis Althusser, no campo da sociologia, e Lévi-Strauss, no campo da antropologia, que adotam o pensamento estruturalista, ou a forma de pensamento estruturalista, para desenvolver as suas obras. E aí a gente pode dizer, mais especificamente, que o estruturalismo ele se centra em 3 elementos que são elementos fundamentais quando a gente quer entender essa forma de interpretação do social. Na busca de descoberta de leis que regulariam o desenvolvimento das sociedades, certo? Por exemplo, o Althusser, a lei do incesto, o Freud, a lei da psique humana, colocada entre id e superego, Louis Althusser,
a partir da relação que se estabelece entre infraestrutura e superestrutura, e a própria dialética, então, do ponto de vista aqui, mais uma vez, do pensamento marxista, que buscaria entender a luta dos contrários, né, das oposições que sedimentam a vida social, causando necessariamente mudanças históricas com o decorrer do tempo. Então essa é uma das características importantes do pensamento estruturalista, buscar captar as leis, digamos assim, de funcionamento histórico-social. Uma outra característica do estruturalismo é justamente, percebemos então, que vem justamente da tentativa dos autores, a partir dos seus referenciais epistemológicos e teóricos, a partir de um núcleo específico, de um locus específico, de um campus específico do conhecimento, ou o campo da antropologia, o campo cultural, ou o campo psicanalítico, que estuda a psique humana, ou o campo sociológico da sociologia econômica, por exemplo, a partir de Althusser, ou seja, a partir de um locus, de um olhar específico, de um campus, de um campo do conhecimento, buscar dar uma visibilidade para aquilo que sedimenta a vida social na sua totalidade, certo? E uma terceira característica importante do estruturalismo que é o fato de que o estruturalismo entende que os sistemas eles são autorregulados, eles se regulam, ou seja, os sistemas sociais eles têm características que possibilitam a sua reestruturação, a sua reorganização com o passar do tempo, enfrentando os seus problemas internos, e o que possibilita então as civilizações, as sociedades e a própria espécie humana manter o seu processo evolutivo, né? O seu transcurso histórico evolutivo. Essas seriam características fundamentais do pensamento estruturalista. Então, que serviu como grande paradigma, vamos dizer assim, que alimentou as ciências sociais e humanas, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a história, todas as ciências que surgiram no século XIX e que foram em grande medida, então, alimentadas, grosso modo, por esse paradigma estruturalista. O pós-estruturalismo, então, surge mais especificamente a partir da década de 60 e 70 do século XX, justamente para tentar entender esses fenômenos que chamamos, por exemplo, no vídeo anterior, de fenômenos pós-modernos, né? Ou seja, são um grupo de autores que advêm basicamente da filosofia, mas que depois adentram a própria sociologia, a ciência política e outros ramos do conhecimento, a própria psicologia, que buscam entender esses acontecimentos adstritos à segunda metade do século XX. O pós-estruturalismo surge no primeiro momento na França, com um grupo de intelectuais tais como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Guattari e Jean-François Lyotard e outros tantos que começam então com base numa leitura do filósofo Friedrich Nietzsche, então desenvolver essa perspectiva da filosofia da diferença, contrapondo-se a uma filosofia dialética da história que advinha de Hegel e que alimenta perspectivas estruturalistas como o marxismo. A teoria ou a perspectiva da filosofia da diferença que vem de Nietzsche é aquela que justamente, como explicamos anteriormente, é aquela que vai visualizar o próprio ser humano, bem como as relações sociais, a história da sociedade, atravessadas por forças que buscam legitimar, consolidar a sua vontade, né? Essas forças elas entram em choque muitas vezes com outras forças advindas de outros grupos ou até mesmo dentro do próprio indivíduo que vive uma luta constante em relação a vontades de realização. E essa filosofia da diferença, então, ela parece buscar justamente interpretar a complexidade do ponto de vista do social, que a segunda metade do século XX deixa muito claro, né? Ou seja, não podemos mais dizer, por exemplo, que aquilo que moveria o motor da história, assim como o marxismo dizia, seria a luta de classes do ponto de vista da esfera econômica entre burgueses e proletários. Temos agora outras instâncias, outras lutas, inclusive, advindas e praticadas por outros sujeitos, sejam indivíduos, sejam grupos, que se relacionam a outras questões. Questões relativas à sexualidade, questões relativas à cultura, à etnia, questões relativas à raça, questões relativas a valores específicos que determinados grupos possuem e que sedimentam a sua visão de mundo. Nesse sentido, o pós-estruturalismo vai dizer que não há uma verdade por meio da qual devamos olhar para o social, ou seja, tentando compreender o social a partir de um olhar que nos mostraria aquilo que está por trás das aparências, né? Um pensamento que nos pudesse levar à essência verdadeira das coisas. Não existe uma essência verdadeira das coisas. Então, o pós-estruturalismo vai dizer, diferentemente daquilo que o estruturalismo dizia, que existia uma verdade, né? A qual poderíamos chegar a partir do nosso olhar enquanto especialistas, enquanto estudiosos, né? Ao retirarmos os véus que nos impedia de chegarmos à verdade dos fenômenos sociais, psíquicos, econômicos, etc.
pós-estruturalismo vai dizer que não existe essa verdade, né? Porque tudo do ponto de vista social-cultural são construções. A própria verdade a qual nos apegamos, seja ela um discurso advindo da igreja, seja ela um discurso advindo da própria ciência, ou daqueles que buscam chegar ao fim da história, ou chegar ao núcleo por meio do qual chegaremos ao entendimento completo daquilo que significa o ser humano, a sua consciência, como que ela se manifesta, etc. Tudo isso os pós-estruturalistas vão dizer que são vontades de verdade, né? Nós temos a vontade de chegar ao fim, ao fundo da verdade sobre nós mesmos e a história, mas isso são tudo construções. Então não existe um fim histórico nos esperando. Então, na verdade, ao invés de fazermos pesquisa por meio das quais tentemos chegar à verdade fenomênica das coisas, à totalidade dos fenômenos, superando a aparência em relação à essência, nos cabe, enquanto pesquisadores, analisar esses fatos, né? Essas forças em propulsão, essas forças, essas vontades de manifestação advindas dos grupos dos indivíduos, analisar no primeiro momento como que isso se dá na esfera pública, inclusive do ponto de vista do conflito que isso gera e dos distintos discursos que buscam legitimar cada visão de mundo, ao mesmo tempo que também é passível para as pesquisas advindas de perspectivas pós-estruturalistas, na verdade, fomentar essas vontades de potência advindas dos indivíduos, certo? Então, o pós-estruturalismo não acredita nessa verdade final a qual devemos chegar, não parte necessariamente de um olhar específico, de um campo específico, seja ele da economia, seja ele da cultura, para tentar, a partir disso, compreender todo o restante do processo fenomênico, porque o pós-estruturalismo vai entender que a nossa própria leitura de mundo ela também advém de perspectivas que foram sedimentadas em nós do ponto de vista cultural. Então, nós temos certas limitações para olhar para a sociedade, né? A própria cognição é passível de algumas limitações, tendo em vista que nós, enquanto especialistas, somos forjados a olhar para a realidade a partir de determinados ângulos e perspectivas. Então, que nós não devemos nos preocupar em construir uma leitura totalizante do mundo, certo? E uma outra característica, aquela que também vinha lá do estruturalismo, né? Que entende que os sistemas são autorregulados e tem a capacidade de se autorregular do ponto de vista de manter uma auto-organização, apesar das fissuras que podem acontecer historicamente, para perdurar do ponto de vista histórico, né, a própria humanidade e as sociedades. O pós-estruturalismo também não tem essa preocupação no sentido de tentar encontrar esse sentido histórico, a verdade histórica, né, que advém muito justamente da perspectiva hegeliana, né? Hegel é que alimenta muito essa questão dos processos históricos lineares de desenvolvimento, né? Do ponto de vista do pós-estruturalismo, se entende que não há um fim histórico ao qual devamos chegar, porque enquanto houver seres humanos, houver grupos humanos históricos, culturais, com desejos de manifestação de vida, sempre haverão, na verdade, criações sobre o que é a vida, sobre como devemos viver a vida, sobre no que devemos nos transformar, sobre o que devemos deixar de ser para aquilo em que devemos nos transformar, ou seja, é sempre criação eterna, né? E assim como nós podemos evoluir, entre aspas, nós podemos involuir também. Ou seja, a história nunca é uma história linear em que avançamos do menos consciente para o mais consciente, menos completo para o mais completo, como se acreditava até então. Para os pós-estruturalistas não há uma direção específica e não há um caminho linear. Então nós podemos tanto avançar em algumas questões, como temos avançado a partir da segunda metade do século XX, com relação à ampliação de uma série de direitos, né, de grupos que haviam sido alijados da participação cívica e na sociedade durante um bom tempo, assim como podemos ter inflexões e retrocessos históricos, como por exemplo tivemos ainda no século XX, mais precisamente na primeira metade do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são processos de barbárie, né, que vieram acompanhados inclusive por regimes totalitários, nazismo, fascismo, stalinismo, que demonstraram que na Europa, esse berço até então, entre aspas, né, da civilização ocidental, um dos lugares mais instruídos do ponto de vista intelectual, etc., do mundo, foi lá em que ocorreram essas barbaridades, né, e processos de autodestruição das sociedades, né, tanto do ponto de vista desses regimes totalitários, quanto do ponto de vista das guerras mundiais que lá ocorreram. Certo? Esperamos que com isso, então, tenhamos ajudado, né, a melhor entender o que significa, no caso mais específico desse vídeo, estruturalismo e pós-estruturalismo. Um abraço.